Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você mais um dia, amém? Bom, meus amigos, hoje o tema que eu vou compartilhar com vocês se chama A Última Verdade Presente. Não é um merchandising por causa do meu ministério, você vai compreender o porquê do assunto, embora alguns eu acredito que já tenham uma boa noção sobre o tema, mas eu gostaria, todas as vezes que falo sobre missão, sobre serviço no tempo do fim, eu acho que esse é um tema indispensável e que precisamos trabalhá-lo em um contexto como esse. Então, quero convidar você, antes de abrirmos a palavra, a fechar os olhos assim como está, para mais uma vez falarmos com o Senhor. Oremos. Querido Pai, obrigado a Deus, obrigado pelas bênçãos, obrigado pela noite reparadora e restauradora, obrigado por sua graça e misericórdia e porque vamos abrir a Tua palavra mais uma vez, a fim de recebermos instruções, a fim de aprendermos acerca dessa mensagem tão importante para o tempo que vivemos. Que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos dê compreensão e que o Senhor nos dê um coração disposto, principalmente, a recebermos as instruções que receberemos e aplicá-las na nossa vida, deixando, Pai, que essa mensagem nos oriente em todos os aspectos do nosso ser e dos nossos ministérios. Que o Senhor nos abençoe. Peço mais uma vez que a minha vida nesse momento seja ungida pelo Senhor e que o Senhor me conceda o Teu Espírito Santo para falar com humildade, para falar com didática, mas também, Senhor, com autoridade do Teu reino, a fim de que a mensagem não comunique apenas informações, mas possa produzir mudança e transformação na nossa vida. Essa é a minha e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, abra então a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículos 45 até o 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A palavra servo, que foi usada no texto que acabamos de ler, significa e poderia ser traduzida literalmente como escravo. E segundo alguns comentaristas do Novo Testamento, as famílias da época do Senhor Jesus, que tinham uma condição de vida um pouco mais abastada, possuíam um escravo dentre muitos outros que tinha a função de ser um administrador, uma espécie de um gerente dos demais escravos. E quando o Senhor, o chefe de família, deixava o seu lar, ele encarregava a esse escravo administrador os cuidados dos demais escravos da família. Ele era revestido de uma autoridade superior na ausência do Senhor ou do chefe da casa, entre as quais estava alimentar os escravos da família, nutri-los, cuidar destes escravos para que exercesse bem as suas atividades. E da mesma forma, quando Jesus usa esta experiência cotidiana da sua época, a intenção dele é dizer que é meu dever, é seu dever, como servos do Senhor Jesus Cristo no tempo do fim, como escravos do Senhor Jesus nesta geração, é nosso dever alimentar devidamente as pessoas na época que nós vivemos. É claro que Jesus Cristo não pediu algo distinto daquilo que Ele mesmo deu exemplo enquanto viveu aqui na terra. Quando estava na sinagoga de Nazaré, naquela história que você conhece muito bem em um culto de sábado de manhã, Ele foi convidado para pregar a mensagem, abriu o livro de Isaías
e começou a anunciar o tema que está no capítulo 61, dizendo que o Senhor me ungiu para dar ou anunciar boas novas aos escravos, e enfim, você conhece o texto e a passagem. E quando então, enquanto ele pregava, a sinagoga exultante e alegre dava glórias a Deus e aleluias, quando ele disse definitivamente que hoje se cumpriu esta profecia no meio de vocês. E eles queriam matá-lo. Ou seja, Jesus estava aqui tomando uma verdade antiga, que fora anunciada há muito tempo, e dando a essa mensagem uma conotação presente, atual, para o contexto que ele vivia. Ele estava alimentando devidamente as pessoas que estavam presentes e vivendo em sua época. Quando Jesus usa aqui o contexto do alimento, é óbvio que ele não está falando literalmente. A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando ele diz que os servos devem dar o alimento devido para o seu tempo, ele está aqui falando sobre a mensagem. Há uma mensagem especial para cada época. Ontem eu li um texto que falava dos sermões monótonos que findam quando um ministério ou um ministro, ele obedece este mandato do Senhor, onde quem é? Ele pergunta, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. E o sustento para o seu tempo nada mais é do que a mensagem que as pessoas precisam ouvir e serem alimentadas com ela em cada geração. Ellen White, comentando sobre o texto que nós acabamos de ler, ela diz, fazendo a aplicação da passagem no desejado de todas as nações, estes são os sábios e fiéis servos que dão sustento a seu tempo, à casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente aplicável a este tempo, como Enoque, Noé, Abraão e Moisés. Cada um declarou a verdade a seu tempo, assim hão de os servos de Cristo agora dar a especial advertência a esta geração. Eu acho esse texto fenomenal. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que o bastão que um dia esteve nas mãos de Enoque, de Noé, de Abraão e de Moisés, foi colocado sobre suas mãos, para dar a última mensagem de misericórdia ao mundo, a verdade mais importante, urgente e necessária para o tempo da história que você está vivendo. E tem gente querendo aí alimentar o povo com o lanche da noite na hora do de jejum, do café da manhã. Mensagem fraca, mensagem que não sustenta, mensagem que não nutre o rebanho do Senhor, para este momento mais crítico e difícil da história que nós estamos vivendo. Então a serva do Senhor aplica dizendo que assim os servos de Cristo agora precisam dar a especial advertência à sua geração. Muitos supõem que essa história de verdade presente é uma invenção dos adventistas do sétimo dia, mas não é. O próprio apóstolo Pedro, ele usa a expressão na sua segunda carta, dizendo, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na verdade presente. Então, verdade presente, ela está totalmente relacionada com uma concepção bíblica de pregação, de evangelização e de mensagem do Senhor. E Pedro dá uma importância tão grande a ela, que ele vai dizer que eu preciso estar confirmado na verdade presente. E estar confirmado nessa mensagem é você conhecê-la, é você vivê-la e você pregá-la. Somente assim você estará confirmado na verdade presente. E como o próprio termo sugere, verdade presente é a mensagem mais importante para o tempo da história que você está vivendo. De tal maneira que é impossível exercer um ministério no tempo do fim, cumprindo a vontade de Deus e na sua volta,
ele considerá-lo bem-aventurado se você não obedece à ordem que ele dá. Alimente o rebanho com sustento para o seu tempo, é a ordem do Senhor. Existem muitas citações no espírito de profecia sobre usando essa expressão. Eu separei apenas uma delas aqui, que é aquela que mais me toca, pelo menos, onde ela diz que diligentemente, desinteressadamente, devemos proclamar a última mensagem de misericórdia nas cidades, nos caminhos e valados. O mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade presente. Ela diz aqui que o mundo, as pessoas estão esperando para ouvir justamente essa mensagem. Não são mensagens psicoterapêuticas, não é a teologia da prosperidade, não são mensagens teatrais de batalha espiritual onde demônios são entrevistados nos púlpitos das igrejas. As pessoas vão atrás disso porque há um anseio profundo na sua alma por uma mensagem que satisfaça as necessidades mais íntimas do seu ser. Eu tenho um sermão onde eu provo que o ser humano, diferente do que alguns pensam, ele é intrinsecamente religioso. Ele é naturalmente religioso. Ele é inclinado à religião. Ele tem necessidade de adorar, porque Deus colocou no coração do homem a eternidade, o desejo pela eternidade. Então nós vemos hoje pessoas indo atrás de tudo o que é tipo de formas e métodos e meios de adoração, porque o ser humano, ele é naturalmente inclinado à religião. E muitos, quando não buscam isso no templo ou na igreja, buscam no sexo, buscam nas drogas, buscam na bebida, no trabalho, nos relacionamentos, porque há uma necessidade profunda na alma do ser humano de algo que transcenda as experiências comuns da vida aqui na terra. Mas a verdade é que, sem saber, eles anseiam, necessitam, clamam pela verdade presente. Porque Ellen White diz que o mundo está à espera de ouvir a mensagem da verdade presente. O profeta Ageu, ele conseguiu captar isso de forma tão profunda que ele vai chamar Jesus Cristo de o desejado de todas as nações. As pessoas não sabem, mas o que elas precisam, o que elas anseiam, a solução para todos os problemas mais íntimos da sua vida é Jesus Cristo. E Ele, e somente Ele, é o desejado de todas as nações. Sabe, amigos, eu não sei vocês, mas por muito tempo eu me perguntava qual era o segredo da igreja ao longo da história. Proclamar as mensagens do Senhor de forma tão exultante, tão vibrante, tão entregue. Eles eram capazes de abrir mão de uma série de até necessidades que nós temos como alimento, conforto, família, deixavam o lar. Pessoas chegam para mim hoje, eu passo talvez aí a metade do ano viajando, fora da minha casa, por vezes longe da minha esposa, às vezes ela viaja comigo. E as pessoas me perguntam assim, mas irmão, você não se cansa? Cada semana é um travesseiro diferente, cada semana é uma cama diferente, uma comida diferente, pessoas diferentes. Você não tem saudade do seu lar? Você não tem saudade da sua esposa? E eu digo a essas pessoas assim, meus irmãos, olhe para a história da igreja, veja os reformadores, vejam os pioneiros, vejam os pais da igreja cristã. Esses homens não tinham o conforto que eu tenho, eles não viajavam de avião, eles não ficavam em hotéis, eles não viajavam de carro, eles não tinham WhatsApp para falar com a esposa todos os dias. Aliás, o marido de Ellen White, quando viajava, ele ficava tantos dias fora de casa e ela nem sabia o que tinha acontecido com ele, se ele estava vivo ou morto. E a minha pergunta continua: o que fazia com que essas pessoas percorressem o mundo, deixando o lar, o conforto e até o alimento para anunciar a mensagem do Senhor? E creio eu que há uma tônica aqui, há um combustível que fazia a igreja se mover,
e aqui nós abrimos essa parte do tema no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, onde Paulo diz: porque todo aquele que invocar, que clamar o nome do Senhor, será salvo. Eu te pergunto, qual é a única forma de uma pessoa ser salva de acordo com a Bíblia? Qual é? Invocando o quê? O nome do Senhor. Eu sei que nós vivemos em uma geração cujo pluralismo predomina a mentalidade das pessoas. E o pluralismo religioso diz que placa de igreja não salva. O pluralismo religioso diz que não importa o caminho que você siga, porque no final todos eles te levarão ao mesmo Deus. E isso é mentira, porque a Bíblia diz que Jesus não é um caminho. A Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, artigo definido e singular. E Paulo então aqui, se ele diz que só invocando o nome do Senhor pessoas serão salvas, por outro lado, ele está dizendo também que aquele que não invoca o nome do Senhor está o quê? Perdido. E nós perdemos essa consciência nessa época, de que pessoas destituídas da verdade presente, de que pessoas destituídas da verdade eterna, elas estão perdidas, condenadas ao lago de fogo. E foi esta consciência da perdição, das almas pelas quais Jesus Cristo morreu, e do valor que Jesus deu a essas almas, que era o combustível da igreja. Certa vez eu li alguém dizendo que nós não devemos apenas amar a pregação, nós não devemos apenas amar o ministério, nós devemos amar as almas para as quais pregamos e aqueles a quem ministramos. Esse é o segredo. E aqui Paulo diz então: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele continua: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem o quê? Quem pregue. Pregue a palavra, diz o apóstolo Paulo. A pregação é o maior segredo do progresso e do avanço da igreja nesta geração e em todas as gerações da história. Pregue a palavra, diz o apóstolo do Senhor. Jesus diz que o evangelho eterno deveria ser pregado, e Paulo conclui aqui: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu cito alguns exemplos aqui. Você vê uma frase de Hudson Taylor, missionário na China, a China comunista, a China ateísta, a China que perseguia e persegue até hoje os filhos de Deus, o povo de Deus, os cristãos. E Hudson Taylor deixou a sua vida tranquila e confortável para anunciar o evangelho em meio de privações, incômodo, dificuldades e perseguições. E sabe por quê? Olha o que ele diz: eu jamais pensaria em ir para a China se não cresse que os chineses estão perdidos e necessitados de Jesus Cristo. John Knox, o reformador escocês, eu acho brilhante este exemplo que ele nos deu. Um homem que dedicou a sua vida para anunciar o evangelho em meio a uma Europa, a uma Escócia submersa nas trevas do romanismo e do paganismo. Certa vez a sua esposa chegou a ele, depois de passar alguns dias em jejum, o seu esposo, e disse assim: meu amor, venha comer. Ao que então ele respondeu: como posso eu comer com o meu povo padecendo? Eu tenho que orar: ó Deus, dá-me a Escócia, ou eu morro. Quantas vezes você já orou assim por sua nação? Quantas vezes nós já clamamos ao Senhor, conscientes de que se Jesus voltasse hoje, o Brasil e a maioria das pessoas que moram aqui estariam condenadas por adorarem de maneira confusa ou ignorarem a mensagem com a qual Deus nos presenteou, nos abrilhantou. Quantos de nós já clamamos a Deus dizendo: ó Deus, entrega o Brasil nas minhas mãos, ó Deus, ou eu morro? Quantos de nós já oramos pela nossa família dizendo: Senhor, entrega a minha família nas minhas mãos, ou eu morro? Eu tenho clamado pelos meus pais, queridos. Eu sou o único adventista da minha família. Clamado pelos pais, clamado pelos irmãos, clamado pelos colegas da sua escola, pelos seus vizinhos. Quantos de nós temos clamado dizendo: entrega a Deus, eu não estou te pedindo nem prata e nem ouro, eu quero que o Senhor me dê a alegria de ver essas almas salvas para o teu reino pela mensagem com a qual o Senhor me presenteou.
Andrews, eu não poderia deixá-lo de fora, o primeiro missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, enviado ao exterior, um grande homem de Deus. Eu acredito que nós, adventistas, deveríamos colocar Andrews em maior destaque para os jovens e adolescentes da nossa igreja. Eles deveriam conhecer mais a história desse homem, porque a nossa geração hoje carece de homens. Homens, quando eu digo na palavra assim, mais estrita que se possa dizer, é macho de verdade. Essa geração carece de homens viris, homens que se sacrificam, que se doam, que estão dispostos a se abnegar, a doar a vida pela família, pela igreja, pela sociedade. As mulheres hoje são heroínas dessa geração, porque me desculpem, os homens são cada vez mais covardes, estão abandonando o legado que deveriam propagar. Os homens estão deixando a responsabilidade com a qual o Senhor os imbuiu. E aqui nós temos um exemplo de um grande homem, um homem viril, um homem inteligentíssimo, que quando foi enviado a Basileia, Tiago White chegou a dizer: nós os estamos enviando o nosso homem mais capaz. Falava vários idiomas, vendeu a sua própria casa para comprar as passagens para ele, a sua filhinha pequena e o seu filho um pouquinho maior, que era adolescente, para pregarem o evangelho na Europa. E quando Andrews estava perto de morrer, muito cedo, por causa das dificuldades com as quais vivia, contraiu tuberculose, comia muito mal, trabalhava demais. Ellen White inclusive o advertiu, dizendo que era para ele reduzir um pouco da sua rotina, mas ele não obedeceu, e ele morreu cedo. E quando estava acamado, perto de morrer, num dos últimos artigos que ele escreveu para a revista adventista da época, se não me engano, a Review and Herald, ele disse: nunca me impressionei mais com a importância da obra na qual estamos empenhados no tempo presente. O meu coração está preso a ela, e numa obra tão sagrada, eu alegremente gastaria e me deixaria gastar. Olha a consciência dele: almas estão perecendo, as quais agora estão sendo alcançadas. O tempo para o trabalho é curto, e a noite em que ninguém pode trabalhar está próxima. Você percebe que havia um combustível que movia a igreja? Que a consciência de que o tempo estava chegando, o tempo do fim, e que almas estavam se perdendo sem conhecer a mensagem, fazia com que jovens, adultos, velhos, anciãos, crianças viajassem, pregassem, dedicassem a sua vida para anunciar o evangelho. Voltando ao que falávamos ao princípio do tema, Deus nos deu uma mensagem especial para essa época. Deus nos convida a alimentarmos o povo com um alimento devido para o nosso tempo, que a gente chama de verdade presente. E isso não é exclusivo para a nossa geração. Eu vou passar rapidamente por esse quadro aí com você, apenas para você entender que a mensagem da verdade presente, ela esteve, me desculpe a redundância, presente em cada geração da história da igreja. E é óbvio que eu não vou passar por todas elas. Mas aí você vê primeiro Adão. Foi o primeiro momento onde Deus enviou a primeira verdade presente no planeta Terra, quando Adão e Eva pecaram. E lá em Gênesis 3,15, ele manda aquilo que nós chamamos em teologia de proto-evangelho, que é o evangelho em protótipo, em miniatura. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e você conhece o restante do texto. Aí foi a primeira verdade presente da história da igreja nesse mundo. Nós avançamos um pouco. 1656 anos depois da queda de Adão e Eva, chegamos na época de Noé, e a verdade presente já era outra. Você sabe, o mundo já tinha caído em pecado de maneira terrível, alastrada. A Bíblia chega a dizer que todo o desígnio do coração do homem era de contínuo somente o mal, e Deus então agora envia uma verdade presente para Noé anunciar durante 120 anos. Qual era essa verdade presente? Qual era? O dilúvio.
Avançamos um pouquinho mais, chegamos na época de Abraão. Qual foi a verdade mais importante que Deus repetiu várias vezes para Abraão? Quando o tirou de Ur, quando o chamou para fora da tenda e mostrou as estrelas do céu. Ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vem para uma terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande o quê? Nação. Essa era a verdade presente. Você vai lembrar que os semitas, que eram os descendentes de Sem, filho de Noé, que até um tempo permaneceram fiéis, eles acabaram se apostatando também ao longo da história. E o único semita que permaneceu leal a Deus foi Abraão, por isso é o remanescente. Deus chama Abraão e ele diz: farei de ti uma grande nação. Quando Abraão saiu de Ur, eram 1000 membros, mais ou menos, os que pertenciam à sua família. E aí a história continua, eles foram para o Egito. Lá no Egito se desenvolveram, moraram em Gósen, uma terra fértil. Ali eles se multiplicaram e os 1000 membros que saíram de Ur viraram 2 milhões na terra do Egito. Já eram agora um grande povo, mas faltava para eles um território para se tornarem uma grande nação, de tal maneira que a verdade presente na época de Moisés era a seguinte: eu fui enviado para libertar vocês e levá-los a uma terra que mana leite e o quê? E mel. Esses dois personagens aí, Jeremias e Esdras, são aqueles que mais me ajudam a compreender que a verdade presente, ela é específica para cada momento da história. Enquanto Esdras, ou melhor, Jeremias dizia para o povo: vá para a Babilônia, não resistam ao rei Nabucodonosor, ele é o meu servo, eu usarei Nabucodonosor para repreender vocês, não resistam, vá para a Babilônia. 70 anos depois, mais ou menos, Esdras já dizia uma mensagem completamente diferente. Enquanto Jeremias dizia: vá para a Babilônia, Esdras dizia: saia de Babilônia, volte para onde? Jerusalém. Você nota que a verdade presente é específica para cada época? A verdade presente na época de João Batista, o reino de Deus e a primeira vinda do Senhor Jesus. A verdade presente na época de Martinho Lutero, qual era? Vocês sabem, qual foi a verdade mais importante e necessária durante a Idade Média? Qual foi? Justificação pela fé. E era importante uma mensagem da justiça de Cristo naquela geração? Oh, meus irmãos, era um século de trevas. Era um século onde as pessoas pensavam que elas dependiam do Papa para serem salvas. Dependiam dos padres e dos confessionários para receberem o perdão. Dependiam das relíquias para que as suas almas saíssem do purgatório. Aliás, um grande amigo de Lutero, que era Frederico, eleitor da Saxônia, dizem os relatos que só na sua casa ele tinha mais de 20.000 relíquias. Você sabe o que eram as relíquias? Eram alguns objetos que a Igreja Católica dizia que eram objetos santos, sagrados da época de Jesus, e que se as pessoas olhassem para eles e tocassem neles, que elas seriam imediatamente perdoadas ou libertas então do purgatório. Eram coisas do tipo pena da asa do anjo Gabriel, gota do leite do seio de Maria enquanto ela amamentava Jesus. Diziam que tinham 3 crânios de João Batista espalhados lá por regiões da Europa. E aí o povo achava aquilo um pouco peculiar, e eles diziam que um crânio era de João quando era criança, o outro quando ele era um pouco maior, e o outro quando ele já estava na idade da sua varonilidade. E o povo cria. Lutero disse que haviam tantos pedaços da cruz de Cristo espalhados pela Europa, que se todos eles fossem reunidos em um único lugar, dava para construir de novo a Arca de Noé. Erasmo de Roterdã, que era um filósofo humanista e cristão também daquela geração, ele disse assim: tem tantos ossos dos discípulos de Jesus espalhados pelo continente europeu, que se todos eles fossem juntados só na Espanha, você encontraria 15 dos 12 discípulos de Jesus. E as pessoas acreditavam nisso, porque naquela época eles não tinham acesso à informação como nós temos hoje. E aí vem um monge agostiniano, que encontra uma Bíblia acorrentada, que começa a estudar o livro de Romanos, e que a partir daquele momento anuncia: você não precisa ir para Roma, você não precisa do Papa, você não precisa de padres, você não precisa de indulgências, porque a salvação é um dom gratuito de Deus.
Já pensou que bálsamo maravilhoso, meus queridos, naquela época? Era verdade presente. E aí, para encerrarmos aqui esse momento, qual foi a verdade mais importante que esse cara aí, que Guilherme Miller pregou na sua geração? Qual foi? Que ele deixou a fazenda por amor a essa mensagem. Qual foi? Qual foi? A volta do Senhor Jesus. E nós chegamos então, definitivamente, no tempo do fim. Que é esse hiato de tempo no qual você e eu estamos inseridos. É a nossa geração. A Bíblia chama essa geração de tempo do fim, últimos dias, fim dos tempos ou alguns outros termos. Mas essa é a nossa geração. E eu não coloquei mais nada depois dali, porque o evento que cumprirá um momento imediato à nossa geração não é mais uma nova geração pregando outra verdade presente, não. E é por isso que na minha e na sua geração, nós temos aquela que chamamos de última verdade presente, porque não há outra. Eu creio de todo o meu coração que nós somos provavelmente a geração que veremos Jesus vindo nas nuvens dos céus. E é por isso que os pioneiros, desde os primórdios, eles já diziam, e Ellen White repete isso várias vezes, é a última mensagem de misericórdia, é o último convite divino, é o último apelo do céu, é a última advertência. Analise só, nós vivemos na época da última verdade presente. Precisamos ter consciência de que vivemos em uma geração peculiar, não dá para a gente explorar isso aqui com detalhes, mas você que tem um ministério, saiba disso, pesquise sobre isso, a sua geração é diferente. Esse daí é um livro que fala um pouquinho sobre as características da geração que vivemos. E logo no primeiro capítulo do livro A Verdade, ele vai dar algumas descrições, dizendo que esta é uma geração cujo movimento da popularização da morte de Deus foi propagado. A maioria dos nossos jovens hoje não acreditam em Deus, ou se acreditam, creem em um Deus que é meio etéreo. Um Deus que não é assim pessoal, é uma substância, é um Deus meio avatar. É a mãe terra, a mãe natureza, e essa abominação está sendo inclusive pregada por alguns entre nós, que estão tentando trazer e semear essas coisas no meio da igreja. Como na época de Kellogg, que tentou trazer essas coisas para o meio do arraial. Então, o movimento da popularização da morte de Deus, nós precisamos ter consciência de que lidamos com jovens, principalmente, que pensam isso a respeito de Deus, que Deus morreu. Em segundo lugar, é a época do pluralismo religioso, a época na qual as pessoas já não se importam mais com a verdade. A verdade é plural, a verdade é múltipla, é relativa, não tem certo e errado. Tanto faz, você guarda o sábado, amém, que bênção, muito bom para você, mas eu não guardo, eu escolhi um outro dia. É o pluralismo. É o movimento que dá muito valor ao visual, ao exterior, mais do que à essência, o interior. É uma geração que perdeu o centro da moldagem cultural. O que isso significa? As pessoas hoje perderam o sentido de vida. Tem jovem hoje tirando a vida porque acabou um namoro de 2 meses. Tem pessoas hoje perdendo a vida para tirar uma foto legal na internet e ganhar um monte de like em penhascos e precipícios para mostrar quão radicais eles são. Perder o sentido de vida. E por fim, a mudança de um poder para o mundo mais jovem. Nós vivemos na geração que valoriza o jovem. Tudo é feito para o jovem. Tudo é para agradar o jovem. O mundo está cada vez mais jovem. Os shoppings são para o jovem, os cinemas são para o jovem, os filmes são para o jovem, a comida é para o jovem. Eu vivia numa geração que não via a hora de ficar adulto para amadurecer. Mas hoje eu vejo uma geração que envelhece e nunca amadurece. Parece que as pessoas estão cada vez mais adolescentes, não amadurecem, não querem nem casar. E eu vejo jovens hoje, na igreja inclusive, que estão se afastando de lideranças de ancião, de diácono, de pastor, se excluindo cada vez mais no seu mundinho exclusivamente jovem. E essa não é a vontade de Deus. Porque jovem que anda com jovem nunca vai virar homem ou mulher de verdade.
Você só vai amadurecer quando você andar com alguém de experiência. Na Bíblia, Josué andou com Moisés, Elias andou com Eliseu, ou ao contrário, Timóteo e Tito andaram com Paulo, porque jovem anda com adulto para amadurecer. E nós vivemos em um mundo mais jovem. Nós temos que ter cuidado e sabermos lidar com essa experiência. Esse daqui é um outro livro, de um pastor da igreja adventista, que é o pastor Douglas Reis. O livro se chama Explosão Y. Recomendo, quem gostaria de conhecer um pouquinho da sua geração, que adquira. É um livro meio complicado, muito técnico a leitura, mas vale a pena. Vocês que trabalham com ministérios, você tem que conhecer a sua geração e saber como, porque sabe qual é o problema? Há duas situações hoje ocorrendo entre nós. Há aqueles que conhecem a geração, sabem as características da geração e querem adaptar a mensagem para a geração. Errado. Mas tem aqueles que têm a mensagem, mas não conhecem a geração e não sabem comunicar a mensagem para elas. São dois problemas. Eu devo conhecer a geração e eu devo entender como comunicar essa mensagem que é de Deus para essa geração, de maneira sábia, coerente, sem sacrificar o conteúdo dessa mensagem. Eu não vou entrar aqui nos detalhes que ele cita, são vários, mas enfim, que mensagem seria essa? Na teologia adventista do sétimo dia, isso está bem claro já há muito tempo. O pastor Alberto Tim cita as palavras de Andrews no ano de 1851, onde ele já dizia, no tempo presente, nenhuma porção das Sagradas Escrituras interessa mais profundamente à Igreja de Cristo do que Apocalipse 14. 1851. Passou o tempo, será que a igreja mudou? Será que a consciência da igreja de missão foi alterada? Não. Vejam o que diz um dos teólogos mais importantes da igreja, que é o pastor Francis Nichol. Ele diz assim: a pedra de toque de nossa pregação são as 3 mensagens no livro do Apocalipse. O capítulo 14 proveu a nota tônica para nosso movimento. Desde o seu início e agora, após a passagem de todos esses anos, essas 3 mensagens têm ainda maior significado e atualidade do que nunca antes. Tá, mas hoje nós já avançamos mais. Será que hoje a igreja não mudou a sua filosofia, a sua missão? Será que a igreja não mudou o seu ponto de vista a respeito disso que estamos dizendo? Não. Aí está um dos documentos oficiais mais atuais da igreja, que é o Tratado de Teologia, onde o pastor Hans Larrondel reafirma o ponto de vista que estamos mencionando aqui. As mensagens dos 3 anjos, de Apocalipse 14, do 6 até o 12, expressam o quê? Expressam o quê? O último apelo do céu a todas as pessoas da terra para renunciarem toda forma de idolatria e falsidade, para adorarem o Criador e aceitarem o seu evangelho eterno. É o último, como diz aqui o texto. Eu quero ler uma citação de Ellen White rapidamente com vocês. Essa é uma das minhas favoritas quando falo sobre verdade presente, porque o tempo passou e hoje nós não estamos mais apenas na época da mensagem do primeiro anjo, do segundo anjo, não, estamos na época da mensagem do terceiro anjo. E é claro que a mensagem do terceiro anjo abarca as anteriores. E aqui Ellen White ela vai dar um vislumbre de como isso tudo aconteceu. Muita atenção a esse texto aqui, ele é espetacular e ele tem um segredo importantíssimo que vou passar para vocês. Encerrando o ministério de Jesus Cristo no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso. Alguém aqui já serviu o exército? Ok? Quando nós estamos de sobreaviso no exército, irmão, a gente pode ficar tranquilo assim como se estivéssemos de férias? Não. Eu até posso ficar em casa, mas eu tenho que ficar com a farda pronta, não é? Com a arma ali completamente preparada, porque a qualquer momento eu posso ser convocado. Isso é sobreaviso. Nós não vivemos numa colônia de férias. Nós estamos no meio de uma guerra. E essa guerra está a ponto de chegar ao seu clímax. E ela continua, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava.
O terceiro anjo encerra assim a sua mensagem. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é o trecho mais importante da passagem. Ao dizer ele quem? Vamos interpretar o texto. Ele quem? O anjo. Qual anjo? O terceiro anjo. Ao dizer o terceiro anjo, estas palavras apontam para o santuário celeste, a mente de todos os que abraçaram esta mensagem. Qual mensagem? Do terceiro anjo. É dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Você não conseguiu captar a essência do texto? Vamos tentar ilustrar aqui. Diz aí que até um determinado momento, você conhece, Jesus estava no santo, em 1844 ele passou para o santíssimo. O texto continua afirmando que ele para na frente da arca da aliança quando entra no lugar santíssimo. E ali ele pega um pergaminho, ele coloca na mão do terceiro anjo e ele diz: anjo, voe ao planeta Terra e envie a última mensagem de misericórdia ao mundo. Quando o anjo é enviado e ele dá a sua mensagem, ele aponta para o santuário celeste e o texto conclui dizendo que todas as famílias, todos os indivíduos, todas as pessoas do mundo que abraçaram a mensagem do terceiro anjo, a mente deles entrou lá com Jesus, dentro do lugar santíssimo. Eu acho essa imagem fenomenal. Essa imagem, ela é o segredo da vitória de um adventista e de um crente nessa geração. Só uma maneira do diabo destruir um adventista do sétimo dia e o seu ministério. Sabe qual é? Desviando a sua mente de que lugar? Do Santíssimo. E é por isso que nessa geração o diabo está escravizando a mente das pessoas, através de filmes, através de músicas baixas e morais, através de alimentação lixo que as pessoas consomem. Ele sabe que se ele governa a capital do corpo, ele impede com que as pessoas tenham acesso pela fé ao lugar santíssimo. Foi exatamente o que aconteceu na época de Jesus. Ellen White comenta que os sacerdotes, eles rejeitaram o ingresso de Jesus no lugar santo. E como a mente deles não penetrou o santo, eles não conseguiam aceitar o sacerdócio de Jesus no reino dos céus. Então entenda, o diabo quer destruir a mente das pessoas nessa geração. Por quê? Qual é a única maneira da sua mente entrar com Jesus pela fé no lugar santíssimo? Qual é? A única forma da sua mente estar com Jesus cativa lá no Santíssimo. O que Jesus enviou de lá de dentro do Santíssimo para o planeta Terra? Que mensagem? Do terceiro anjo. O texto não diz que aqueles que receberam a mensagem do terceiro anjo, a mente deles entrou no lugar santíssimo, não é isso que está no texto? Então a única forma de eu habitar no Santíssimo pela fé com Jesus é conhecendo, vivendo e pregando qual mensagem? Do terceiro anjo. Você está entendendo a importância do que estamos falando aqui? A mensagem do terceiro anjo é a verdade mais importante que Deus enviou nesta geração para conectar pessoas com aquilo que Jesus está fazendo hoje no santuário celestial. E tem muita gente enganada sobre a mensagem do terceiro anjo. E eu não vou ter tempo, tenho 3 minutos para explorar esse conteúdo aqui, nem era a minha proposta. Mas eu tenho usado essa imagem por onde eu passo. Ela é um resumo da mensagem do terceiro anjo. Se nós entendêssemos essa imagem aí, fanáticos e subversivos não existiriam dentro da igreja adventista do sétimo dia. O grande problema é que nós pegamos essa imagem e nós nos fanatizamos ou excluímos os conteúdos da mensagem do terceiro anjo. E essa imagem, ela não é ideia minha. Foi apenas estudando os escritos de Ellen White que cheguei nessa conclusão. Porque ela diz que a mensagem do terceiro anjo é o corpo. Ela diz que o braço direito é a mensagem de saúde. Ela diz que a mensagem da justificação pela fé é a própria mensagem do terceiro anjo, ou seja, o coração. Ela diz que a mensagem da educação é o fundamento da vida espiritual. Então, aquilo que me sustenta, que me ampara, que me mantém de pé são as minhas pernas. É o fundamento. Então não sou eu, não é a ideia minha. Eu não coloquei as referências ali, mas vem através da mensageira do Senhor. O problema é que alguns, por exemplo, pensam assim: não, tem que falar de profecia. Os adventistas têm que pregar profecia.
E aí só fala de besta, de chifre, de papa, de não sei o que, de desgraça, e acha que eu só tenho que falar disso. Outros que vão para um outro extremo já chegam à seguinte conclusão: não, é melhor falar do cordeiro do que falar da besta. É melhor falar de Jesus do que ficar falando do Apocalipse. Vamos evitar falar sobre essas coisas, os extremos. Tem aqueles, por exemplo, que só falam de saúde, cuidado com isso. A mensagem de saúde não é a mensagem do terceiro anjo, de acordo com o mensageiro do Senhor. Ela é o braço direito, ela é a cunha de entrada, ela é importantíssima, mas ela não é a mensagem em si. Deus não te chamou só para fazer seminários de saúde, aulas de culinária. Ela inclusive vai dizer assim: cuidado para que a mensagem de saúde não eclipse a mensagem do terceiro anjo. Não obscureça a mensagem do terceiro anjo, cuidado. Mas por outro lado, tem aqueles que, se pudessem, eles decepariam o corpo, arrancariam o braço e mandariam lá para o quinto dos infernos, dizendo assim: olha, esse negócio de saúde, eu não sou salvo pelo que eu como, pelo que eu bebo, então saúde, deixa para lá, é um conselho que Deus deu. Você entende os fanatismos? Liberais e extremos fanáticos. Se nós entendêssemos a completude dessa mensagem, nós não estaríamos nos degladiando com extremos dentro da igreja, como isso acontece nos dias de hoje. Então esta é a mensagem mais completa, queridos. A mensagem de justificação pela fé. Sabia que foi a última coisa que os adventistas compreenderam? Em 1888, a primeira, mensagem de saúde, 1863. A segunda, educação, 1872. A terceira, justificação pela fé, 1888. Aí você se pergunta, como assim? A última coisa que nós conseguimos compreender foi a mensagem da justiça de Cristo, da lei de Deus, exatamente, sabe por quê? Ellen White dizia que tinha um povo na época dela, que falava tanto sobre a lei, que ficaram tão secos como os montes de Gilboa, que não chovia e onde o orvalho não caía durante vários anos. E aí Deus enviou 2 jovens com a mensagem da graça, da justiça de Cristo. E nós compreendemos um pouco melhor o evangelho eterno. Mas queridos, entenda, nós só falamos de saúde, nós só falamos de educação, só pregamos profecia e anunciamos a justiça de Cristo. Só fazemos tudo isso com um objetivo: levar pecadores arrependidos aos pés do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele é apresentado por Ellen White como o cabeça da mensagem do terceiro anjo. Ele é o centro dessa mensagem. É o alfa e o ômega da mensagem do terceiro anjo, é Jesus. Eu vi Calvino, li certa vez ele dizendo assim: se você preparou um sermão, se você preparou um seminário, se você preparou uma palestra e Jesus Cristo, você não encontrou-o ainda na sua mensagem, isso significa que a sua mensagem ainda não está pronta. Porque ele é o centro, ele é o objetivo, ele é a razão de nós existirmos. E tudo que nós fazemos, volto a repetir, é para anunciar o arrependimento dos seus pecados e que as pessoas se convertam e creiam em Jesus como seus salvadores pessoais. Eu termino com esta citação. Sabe por quê que o Senhor possivelmente ainda não veio para buscar e resgatar o seu povo, a sua igreja? Porque nós ainda não cumprimos a nossa missão. E ela diz aí: se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido qual mensagem? Do terceiro anjo, proclamando no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz, olha aqui os chamas de fogo, ter-se-iam derramados sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. Qual é a conclusão que eu chego? Jesus ainda não veio. Jesus, ele ainda não voltou, porque ele de alguma forma precisa que a sua igreja cumpra a missão de receber, de pregar e de viver. Qual mensagem? Do terceiro anjo. Porque esta é a mensagem que o mundo todo está esperando para o quê? Lembra? Ouvir. É essa a mensagem.
Tem uma outra citação no livro Conselhos sobre Saúde, onde Ellen White diz que a mensagem do terceiro anjo é a mensagem do evangelho para os últimos dias. E em hipótese alguma, ela deveria ser substituída por outros interesses e dada a ideia de que ela não é tão necessária quanto é de fato. Inclusive, ela chega a dizer que em nossas instituições, quando a mensagem do terceiro anjo ela é deixada de lado, o poder do evangelho não é visto aí neste lugar, de tal maneira que concluo eu que ministérios de apoio, Novo Tempo, escolas adventistas, hospitais adventistas, clínicas adventistas, Superbom, igrejas adventistas e tudo o que pertence a esta igreja tem um objetivo: dar às pessoas a oportunidade de conhecerem, viverem e anunciarem a mensagem do terceiro anjo. É para isso que nós existimos. E é por isso que, embora a igreja adventista não seja a única que salva, que tem a mensagem de salvação, ela é a única igreja que tem uma identidade e uma mensagem diferente de todas as outras. Nós não somos a única igreja verdadeira, como falamos aí muitas vezes. Nós somos o remanescente profético de Deus. A igreja do Senhor, ela é muito maior do que nós podemos pensar. E tem muita gente fora desta igreja que pertence à igreja de Deus. Pastores, membros e que, aliás, quando o clímax da batalha entre o bem e o mal acontecer, eles vão tomar o lugar de muitos adventistas do sétimo dia que rejeitaram essa mensagem. Que Deus te abençoe, que o seu ministério seja um clarão de luz da mensagem do terceiro anjo, sem fanatismos. Tenha muito cuidado. Tenha cuidado para não dar ênfase em apenas um aspecto da mensagem. Deus nos chamou para dar uma mensagem integral, foi lida daqui a pouco. A verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. As pessoas precisam de todo o conteúdo da mensagem do terceiro anjo, de todo aquele corpo, mas acima de tudo, do desejado de todas as nações, que é Jesus Cristo. É isso que a raça humana precisa, acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Eu não sei se temos uma mensagem musical, ou oro. Vamos ficar de pé então, para nós orarmos. Bondoso Deus, o meu coração, Senhor, chega a vibrar só de pensar que o mundo todo está esperando para ouvir essa mensagem. Eu não me sinto capaz. Talvez este seja o sentimento de todos os que estão aqui. Mas quando nós olhamos para o começo da história da igreja adventista, 3 pessoas, pobres, com dificuldades e limitações: Ellen White, Tiago White e José Bates. Qualquer ser humano que olhasse para eles e visse a intenção deles de anunciar a mensagem ao mundo, eu acredito que zombaria, que não acreditaria. Mas foram esses 3 homens, esses 3 seres humanos, que deram início a essa potência que a igreja adventista virou na nossa geração. Isso é um milagre, Senhor. O Senhor conduziu essa igreja até aqui. Nós temos hospitais, nós temos escolas, nós temos igrejas, nós temos praticamente tudo, televisão, que nos possibilitam servir nessa geração com essa mensagem do terceiro anjo que é completa, que é capaz de resolver todos os problemas dos seres humanos, de saúde, espirituais, emocionais, familiares, enfim. Deus, essa igreja virou uma potência. E isso precisaria acontecer, porque o mundo hoje é diferente. Mas nós sabemos que apesar das estruturas, apesar dos ministérios de apoio, o que nós mais precisamos é do poder do Espírito Santo. E é isto que eu clamo, Senhor. Que o Senhor unja as nossas vidas, que o Senhor unja as nossas instituições, que o Senhor abençoe a cada um dos teus ministros, a fim de que a igreja cumpra nesta geração a missão para a qual foi chamada, que é anunciar a última mensagem de misericórdia aos 4 cantos do planeta Terra.
que o Senhor dê o poder necessário a esta igreja e que o Senhor a conduza em triunfo para a honra e glória do teu santo nome. Repreende, ó Deus, a todos aqueles que estão tentando destruí-la, a todos aqueles que estão tentando desviá-la dos teus caminhos, que o Senhor repreende, que o Senhor permita com que se arrependam, e aos que não se arrependerem, que o Senhor sacuda, inclusive a mim, se em algum momento levantar a voz e as mãos contra a tua igreja aqui na terra. Pai, cuida da tua igreja, essa igreja que foi e que tem sido edificada sobre a rocha, a fim de que nela se cumpram as palavras de Jesus, ainda que o diabo venha com todo ódio contra a igreja, que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai.